terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. Só um disclaimer. Os irmãos que estiveram na sexta-feira, eu preguei sobre este episódio, mas eu não vou pregar a mesma coisa, está bem? Vamos ver outros aspectos do mesmo episódio. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Versículo 2: Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Ou seja, era uma festa grande. E deixem-me só dizer, as festas nesta altura, principalmente de casamento, não eram como as nossas festas. Aliás, as nossas festas cá em Portugal são diferentes de muitos outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos e em algumas zonas do Brasil, o casamento não é o dia inteiro. O nosso casamento é sim uma festa o dia inteiro. Nesta altura, os casamentos duravam... Quem quer adivinhar? Quantos dias é que acham que demorava? Eram 2 semanas. Que festa! Hein? Eu não sei os noivos, como é que eles conseguiam suportar tanta despesa. Mas era uma alegria. E nos casamentos, o que é que acontece? Nos casamentos, só nos nossos casamentos, em Portugal, o que é que acontece nos casamentos? O que é que nós fazemos? Aqui. O que é que nós fazemos nos casamentos? Não, aqui, seus rebeldes. Aqui, né? Quem responde a esta... O que é que nós fazemos aqui nos casamentos? Fazemos o quê? Quem disse? Comer, beber e dançar. Ou seja, já não sobra nada, nem para este lado, nem para ali. Eles já falaram tudo. Então, comer, beber, rir, conversar e dançar. O povo judeu não é diferente. Eles também comiam. Eu sei que isto é extraordinário. Eles comiam. Eles bebiam. E pelos vistos eles bebiam bem. E dançavam. Eu pensei assim, eu vou demonstrar como é que eles dançavam. Eu pensei, eu vou convidar o Nuno para nós exemplificarmos como é que os judeus dançam nos casamentos. Mas depois pensei, não, porque seria um momento de muito talento aqui em cima e nós não queremos intimidar ninguém. Mas era isso que acontecia, ok? Isto já para contextualizar como é que seria um casamento nesta época. Agora imaginem o que é dança, comida, conversa, riso, andotas, dança durante 2 semanas. E Cristo estava lá. Eu não sei se os irmãos pensam nisto, mas os irmãos acham que Cristo estava o quê? Sentado no seu canto, a julgar as pessoas, a olhar de lado. Ou ele estava também a fazer o quê? A comer, beber, rir, conversar e... Ok. Os irmãos é que estão a dizer, eu não estou... Agora começa a tragédia, né? No versículo 2, está a apresentar, e diz assim no versículo 3, tendo acabado o vinho... acabou o vinho. Será que sem vinho eles continuavam não sei. Se eles continuavam a dançar sem vinho. Mas eu acredito que sim. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ou seja, o que é que tu me estás a dizer? Suposto eu ficar preocupado com o que tu estás a dizer, eu não tenho nada a ver com isso, é o que ele está a dizer. E ele completa dizendo, ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos servos, a mãe não discutiu com o filho, a mãe não discutiu com Cristo. Ela virou-se para os servos e disse assim, seja o que for que ele vos pedir, isso facei. Encontravam-se ali, contexto, encontravam-se ali 6 jarros, por isso é que eu estava a dizer que eles bebiam e nós vamos perceber depois. Encontravam-se ali 6 jarros de pedras que eram utilizadas para as cerimónias de purificação dos judeus, ou seja, os judeus tinham muitas cerimónias onde eles lavavam muitas vezes as mãos, era uma ideia de purificação exterior constante e religiosa. Então essas jarras que existiam, a água que estava lá era uma água que era para a purificação dos judeus e que levavam, vejam isto, entre 75 a 115 litros cada. Ou seja, eram jarros muito, muito grandes. E então Cristo disse aos servos, versículo 7, enchei os jarros com água. E eles o encheram, ou seja, obedeceram
e encheram até à borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. O mestre-sala é um personagem que é o mestre de cerimónias, é aquele que vai assegurar que tudo no casamento corre de feição, tudo corre como deve ser. É a pessoa responsável pela logística, pela comida, pela bebida, pelo ambiente do casamento. É o mestre-sala. Então Cristo disse: levem isto para o mestre-sala. E assim o fizeram, no versículo 9. Quando o mestre-sala provou a água, agora transformada em vinho, não sabendo de onde viera esse vinho, embora o soubessem os servos que tiraram a água, ele chamou o noivo. Ele estranhou e ele chama o noivo. E lhe disse: todo homem, porque este era o protocolo nos casamentos, todo homem serve primeiro o bom vinho. Ou seja, o primeiro vinho, que é para causar impacto, é o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, e algumas versões dirá outra coisa. Quem tem uma versão diferente deste versículo? O versículo 10. Quando diz assim: depois que os convidados já beberam bastante. Quem tem uma versão diferente? Embriagados. Ou seja, a ideia é: primeiro dá-se o melhor vinho, depois deles beberem o suficiente e já estiverem assim um bocado meio, dá-se o pior vinho, que é, eles já não vão notar a diferença. Essa é a ideia do protocolo nestes casamentos. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho ou o melhor vinho até agora. Ou seja, o mestre-sala estranhou esta inversão no protocolo. Versículo 11: e assim deu Jesus início aos seus sinais em Canaã de Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E este é o texto que nós rapidamente vamos extrair 4 pontos, e depois os irmãos vão ser muito abençoados e vai ser uma alegria. E gostava de vos convidar a ficarmos de pé ainda, antes de depois estarmos aqui a degustar também. E como a nossa igreja é uma igreja que gosta muito de abraços, eu gostava que tu pudesses rapidamente encontrar 3 pessoas, as pessoas mais bonitas que tu encontrares aí, e dares um abraço e digas assim: bem-vindo a casa. 3 pessoas, um abraço apertado. Queres que eu faça o quê? Um bocadinho mais para trás. Vai lá se aqui está. Obrigado, obrigado. Amém. Graças a Deus. Vamos tomando os nossos lugares. Vamos nos sentar por mais um pouco. Vamos então explorar aqui um pouco o texto e aprender alguma coisa da parte de Deus também. É verdade, é verdade, é verdade. Amém. Então, nós estamos no capítulo 2. E antes do capítulo 2, por mais extraordinário que pareça, vem o capítulo quê? Nós somos muito perspicazes. E no capítulo 1 de João, aqueles que gostam de ler ou já leram e se lembram, o capítulo 1 de João apresenta Cristo como o Deus que se fez carne.
O Deus que fez todas as coisas, mas que ainda assim Ele habitou entre nós. A ideia do Evangelho de João é apresentar o Deus homem, o Cristo que é verdadeiramente o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. Então o Evangelho de João começa com afirmações filosóficas, carregadas de significado, e eu posso ler. Diz assim, no princípio, e quando fala no princípio, aqueles que gostam de filosofia, o princípio, a palavra em grego é o arché, que os filósofos gregos tinham muito esta ideia de o que é o início de tudo, o que é o grande causador de tudo, o porquê da existência, qual é que é o arché, o arqué de tudo, de onde vem o arquetipo, essas coisas todas. Então, João começa logo desmistificando tudo o que o homem e a filosofia procura, está encapsulado em Cristo. Cristo é tudo na existência, tudo existe por Ele, para Ele, e nada existe sem ser porque Ele existe. Então ele começa a dizer, no princípio era o verbo ou era a palavra. Vejam que isto é poético, filosófico, mas isto passa para nós a ideia conceptual do livro de João. No princípio era a palavra e a palavra ou o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele, Cristo, a palavra, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Oh, que introdução incrível! Nós então entendemos que existe um ser maior que tudo. Todas as coisas que subsistem por Ele. Ele é o grande causador, Ele é a razão da existência. E João apresenta este ser imenso no capítulo 1. No capítulo 2, eu esperava a continuação desta caracterização, desta descrição de um Deus tão grande. Mas não. Se no capítulo 1 é-nos apresentado este Deus que é embrulhado em carne, Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, o princípio, e de repente, nós estamos no capítulo 2, este ser poderoso está num casamento a festejar, no meio dos convidados a comer, a rir, a beber, a cantar, a conversar. E é esta a estranheza do primeiro grande milagre. Não é o primeiro grande milagre. O primeiro milagre de Cristo não é feito de uma forma fantástica e com fogo de artifício e num palácio para toda a gente ver. Não, é no chão da vida. É num casamento. Numa festa com risos e barulho e pessoas a abraçarem-se e umas a chorarem. Num festejo. O Deus incrível apresentado no capítulo 1. No capítulo 2, é um homem como eu e tu. E é este o mistério do Evangelho, ao qual nós temos também baseado algumas citações sobre este livro do pastor Briços. E ele escreve assim, e eu leio. Este Deus revelado em Jesus de Nazaré recusou o chão atapetado dos templos e dos palácios. Que coisa boa. O seu lugar era no meio do povo. Lembrem-se, o Cristo do primeiro capítulo de João é este Cristo, que ele gostava de estar aonde? Entre o povo. Dava-se com judeus, gentios, mulheres, militares romanos, cobradores de impostos, crianças, leprosos e toda a sorte de pobres e doentes. Mas ele nunca recusou também atender os fariseus, os religiosos da época, os saduceus, que eram os religiosos profissionais, os escribas,
ou os sacerdotes. Este Deus que gosta tanto de nós, que Ele quis estar entre nós. Então esta estranheza do primeiro capítulo para o segundo capítulo contextualiza o casamento e aquilo que nós estamos a aprender aqui. Eu escrevi assim: nós saímos da divindade para o apito ao comboio. Nós saímos da ideia de Cristo, maior que tudo, aquele que sustentabiliza todas as coisas, para estarmos num casamento a cantar o apito ao comboio. Os irmãos do Brasil que estão aqui, eu não sei traduzir, eu não sei o que é no Brasil o que é que será o apito ao comboio, mas é aquelas músicas que a gente canta nos casamentos. Então houve o casamento, o vinho acabou, e a mãe de Jesus foi ter com ele e disse: eles não têm mais vinho. Ela não disse assim: tu tens que tratar desta situação. Ouçam com muita atenção que os irmãos vão se identificar isto. Os filhos e os maridos vão saber o que é que isto quer dizer. Ela não disse: tu tens que fazer mais vinho. Ela não disse assim: as mulheres são uma bênção. Ela não disse assim: está aqui um problema que tu tens que solucionar. Não, ela só disse assim: eles não têm mais vinho. É como, por exemplo, a Ana, a minha esposa Ana, quando ela diz assim, o caixote do lixo está cheio. Não é, Rolf? Nós percebemos a mensagem. Ou seja, ela não está a dizer assim: seria bom tu levares o lixo. Não. Ela constata, ela envia uma informação para a nuvem para ver se alguém apanha. Ela nem diz assim: Nuno, amor, o caixote do lixo está cheio. Não, ela diz: o caixote do lixo está cheio. E foi o que Maria fez. Ela diz: acabou-se o vinho. Então, indiretamente, ela sabe que, mesmo que esteja a dizer indiretamente uma informação, ela sabe que Cristo vai apanhar aquela informação e Ele vai, de alguma forma, solucionar. E por isso é que as nossas orações, a palavra diz que mesmo quando nós não sabemos o que orar, o Senhor ouve as nossas orações. Mesmo quando eu não oro, Ele conhece o meu coração. Mesmo quando as minhas lágrimas são as traduções das orações que eu não consigo fazer por palavras, Ele sabe o meu coração. Então, indiretamente, Ele quer atender ao nosso clamor. Que Deus fantástico é este. E a palavra diz que até os nossos gemidos, que nós não sabemos perceber nem expressar, Ele ouve. E este é o Deus a quem nós servimos. O Deus que, mesmo nas indiretas, Ele sabe o que é que nós precisamos. Eu não sei quanto aos irmãos, eu fico grato que há coisas que eu nem precisei orar e Deus solucionou. Ele apanhou as indiretas à minha volta e Ele começou a solucionar. Mas então, o primeiro ponto, e eu só tenho 4 pontos rapidamente, é que nós devemos ter uma percepção da necessidade. Maria, ela não era, nós não sabemos isso, nunca vi nada escrito sobre isso, ela era uma convidada apenas, ela não era parente direto dos noivos. Mas ela viu uma necessidade. Ela não pensou assim: eu não sou parente, eu não sou o mestre-sala, eu não tenho que suprir esta necessidade. Se o vinho acabou, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Maria teve uma percepção da necessidade. Ela viu que havia uma necessidade, ela apercebeu-se da dificuldade e ela fez tudo para suprir aquela necessidade. E deixem-me dizer, num grupo, 300, 400, 500 pessoas, não interessa, maior que seja o grupo. Sabe como é que nós identificamos um líder? E a liderança é um talento que Deus dá. Nós acreditamos nisso. A pessoa desenvolve, mas é alguma coisa que Deus coloca dentro do coração de algumas pessoas, na sua personalidade, na maneira de ver a vida. Mas sabe como é que nós identificamos um líder? O líder é aquele que percepciona a necessidade.
É aquele que consegue ver a necessidade. Enquanto os outros todos estão apenas a viver a vida e tudo lhes passa ao lado, o líder é aquele que se apercebe, tem uma percepção da necessidade. O líder vê algo que não está certo, mas ele não vê só e não aponta apenas. O líder não é aquele apenas que critica ou aponta para a necessidade, como Maria fez. Maria reconheceu a necessidade, mas ela soube como suprir aquela necessidade também. Há pessoas que não se apercebem da necessidade, não são líderes. Outros apercebem-se, mas não sabem suprir. Serão maus líderes. Então a liderança é perceber necessidades, mas também sabê-las suprir. Há necessidades que, por exemplo, se eu tiver uma percepção da necessidade, não vou ser eu que vou supri-la. Porque eu não tenho essa capacidade. Então eu tenho que reconhecer, por isso é que a igreja é tão importante. Eu vejo uma necessidade, se eu não consigo suprir, eu olho para a igreja e eu penso, quem dos meus irmãos terá capacidade, talento para suprir esta necessidade? Ou seja, nós não pensamos que nós vamos suprir tudo em todos, em todo lugar. Mas nós identificamos e procuramos quem nos possa ajudar a suprir essa necessidade. E foi o que Maria fez. Percepção de necessidade. Então, ela quando foi falar com Cristo, e os irmãos vão concordar, mesmo quando ele disse assim, eu não tenho nada a ver com essa necessidade, a minha hora ainda não chegou. Parece um não. Ou seja, eu não vou fazer nada. Só que Maria conhecia o seu filho. E ninguém conhece melhor os seus filhos do que a sua, que é mãe. Ou seja, mesmo ela ouvindo aquilo, ela pensou, isto soa-me a um não, mas eu já conheço o meu filho. Porque nós às vezes esquecemos que Maria era mãe de Cristo. Então ela ajudou a suprir aquela necessidade. Então para nós suprirmos as nossas necessidades na igreja, na família, nos nossos relacionamentos, nós precisamos saber o nosso lugar, os nossos talentos, as nossas limitações relativas àquela necessidade. E ele respondeu, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Eu imagino que quando eu vivia com os meus pais, se a minha mãe me dissesse qualquer coisa, se eu dissesse assim, mulher, que tenho eu a ver com ele? Eu não sei se calhar a próxima vez que, não sei, vamos fingir que a Ana não está aqui, a próxima vez que a Ana disser assim, o caixote do lixo está cheio, eu talvez responda assim, mulher, que tenho eu a ver com isso? A minha hora ainda não chegou, eu não sei se há um discurso de nós, como maridos, podemos adotar isso. Não façam, está bem? Não vai, eu acho que não vai ser bom. Mas este tipo de expressão pode parecer uma expressão um bocado assim fora, um bocado agressiva até, mas não. É um termo muito respeitoso que Cristo usa de forma com alguma reverência e com carinho. Porque essa expressão nós vemos, essa expressão de mulher, nós vemos quando Cristo está a falar com a mulher samaritana, quando ele está a falar com a mulher apanhada em adultério, quando ele fala com Maria Madalena depois da ressurreição, ele diz mulher. Esta ideia, quando ele está crucificado e ele fala para Maria e para João e diz, João, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho, é um termo carinhoso, não é um termo de rejeição. E ele diz, a minha hora ainda não chegou, ou não é chegada a minha hora, isto leva-me à segunda percepção que nós devemos ter como igreja, como membros desta comunidade e como membros individuais também numa família, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que é a percepção de tempo. Se nós temos que ter uma percepção de necessidade, se por exemplo eu vejo alguma coisa que não está certa na nossa comunidade, eu tenho que tentar suprir essa necessidade e não pensar, os pastores vão ver, não, eu supro nas minhas limitações. E se eu não sei suprir, eu tenho que chamar alguém para fazer isso. Mas, segundo, nós temos que ter uma percepção de tempo. Cristo tinha uma percepção de tempo muito aguçada, muito bem calibrada. Quando ele diz, não é chegada a minha hora, por isso é que é um pouco, parece antagónico. Ele diz, não é chegada a minha hora, mas ele depois vai e faz um milagre.
Porque se nós não entendermos que os timings de Deus são muito diferentes dos nossos, nós falhamos em compreender o mover de Deus na nossa vida e à nossa volta também. Percepção de tempo. E eu acredito que isto que eu vou dizer vai ajudar alguns de nós hoje. Eu escrevi assim: precipitar-me a entrar em algo é grave, mas demorar a sair é igualmente grave. Existem lugares, situações, circunstâncias, relacionamentos onde eu, se me precipito a entrar neles, vai ser grave porque eu falho com a percepção de tempo. Mas existem lugares, posições, relacionamentos, pensamentos, maneiras de pensar a vida, que se eu me demorar tempo demais nessas situações, também vai ser grave. Então o ideal é esta elegância de nós percebermos os timings. Quando é que é para eu entrar e quando é que é para eu sair. Eu entender os tempos de Deus. Porque nós estragamos muita coisa na nossa vida quando entramos em alguma situação de modo precipitado ou quando demoramos a sair de algum lugar onde já não é tempo de nós estarmos lá. E o ministério de Cristo tinha um ritmo, tinha uma cadência. O ministério de Cristo tinha um ritmo, uma cadência diferente. Por isso é que nós vemos esta noção de tempo e é-me importante salientar isto para os irmãos. Em João 7,2 está um episódio que eu vou ler rapidamente, e diz assim: estava próximo à festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, próximo, e disseram-lhe, pois, os seus irmãos, porque Cristo tinha irmãos, Maria deu à luz, além de Cristo. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Ou seja, vai lá para a festa. Sai daqui e vai lá para a festa. Próximo. Disse-lhe, pois, Jesus, de novo esta expressão, ainda não é chegada ao meu tempo, à minha hora. Mas o vosso tempo sempre está pronto. Próximo. Subam vocês. Ou seja, Cristo está a dizer assim, eu não vou. Eu não vou a essa festa. Vão vocês. Subam vocês. Porque o meu tempo ainda não chegou. Próximo. Mas, quando os seus irmãos já tinham subido, eles foram, então subiu ele também. Então, mas espera aí, ele disse que ia ou que não ia? Ele disse que não ia. Ele diz, não, vão vocês que não chegou o meu tempo ainda. Eles vão para a festa. Quando eles vão para a festa, ele depois vai, logo a seguir. Porquê? Porque os tempos de Deus são diferentes. Às vezes, ele pode estar a dizer não, agora, e passado 5 minutos ele diz, agora sim. Por isso é que é bom nós entendermos e termos esta percepção de tempo para acompanharmos o que Deus está a fazer à nossa volta. E Deus gosta de fazer coisas fora do nosso calendário. E Deus gosta de atrapalhar os nossos planos. E por vezes Ele até antecipa coisas, simplesmente porque nós lhe pedimos. Por isso é que a oração é preciosa. Deus pode mudar os tempos, os timings, Deus pode acelerar algumas questões devido à nossa oração. Número 3, nós devemos ter uma percepção de sabor. Eu só tenho mais um ponto. Percepção de sabor. Jesus disse então depois aos servos, enchei os jarros com água, e eles o encheram até à borda. E a água é alguma coisa que não tem sabor, mas o vinho tem muito sabor. A água não tem cor, o vinho tem cor. A água é algo comum, o vinho é especial. A água é barata e o vinho é caro. Deus quer transformar coisas comuns, ouçam com atenção isso. Deus quer transformar coisas comuns em coisas extraordinárias. Deus quer transformar aquilo que não é atraente ao nosso olhar em coisas gloriosas. Deus quer transformar coisas que já ninguém acredita, que as pessoas olham e determinam que não tem como. Deus quer fazer daquilo um milagre para a sua glória. Deus quer transformar o comum em algo extraordinário. O orgulho
Deus quer transformar em humildade, o erro em acerto, a doença em saúde, o tarde demais em tempo certo, o não em sim. Então, quando ele manda encher aquelas jarras com água, ele sabe que algo comum vai ser transformado em algo extraordinário. E é o que acontece, tudo aquilo é transformado em vinho e há uma abundância de vinho. E a abundância de vinho reflete uma postura messiânica. Vejam o que é que diz, ou esta presença messiânica. Vejam o que é que diz o profeta Isaías. Ele fala e ele associa a falta de vinho a algum tipo de tristeza e decadência na alegria. Ele diz, o vinho novo se vai e a videira definha. Todos os que se divertiam agora lamentam e gemem. Próximo. Já não se bebe vinho ao tom ou ao som do cântico. O vinho forte tem agora um sabor amargo para os que o bebem. Nas ruas clama-se por um pouco de vinho, toda a alegria se esgotou, o júbilo foi extinto da terra. Mas, quando o vinho é transformado, veja o que é que o próprio Isaías diz. Neste monte eterno, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Uma grande mesa de vinho bem envelhecido, com carnes saborosas, suculentas e muitos vinhos finos. Então a ideia da abundância de vinho não é apenas para diversão dos convidados, não é apenas para que o casamento continue, mas é uma garantia da presença do Messias, onde o vinho, que é símbolo do Espírito Santo, da força de Deus dentro de nós, este vinho ao qual o apóstolo Paulo disse, não se embriaguem de vinho, mas sejam o quê? Cheios do Espírito Santo. Então este vinho que representa o Espírito Santo dentro de nós é a garantia, é o selo que Deus está entre nós. E por último, nós devemos ter uma percepção de propósito. Mas ainda sobre esta percepção de sabor, nunca pensem que o facto de nós estarmos a beber água, agora algo comum, não quererá dizer que Deus no futuro não poderá transformar isso em vinho. E as dificuldades que nós estamos a viver, alguns de nós, nas nossas relações, nos nossos trabalhos, na nossa saúde, não tome isso por garantido nesse aspecto. Ore, creia que Deus pode mudar as circunstâncias. Existem pessoas que precisam de mudar a sua situação profissional, por exemplo. Crê que ainda que tu estejas a beber da água comum, alguma coisa que tantas pessoas estão a passar, crê que Deus pode transformar a tua água em vinho e que poderá ser, quem sabe, um vinho abundante para ti e para a tua família. Quem está a passar por momentos difíceis na saúde, crê que Deus pode ser contigo e transformar essa situação em alguma coisa extraordinária. Esta igreja é baseada principalmente na nossa fé de que Deus é conosco. De que a igreja não é uma ideia de um homem, não é a ideia de uma motivação, é a certeza de que nós estamos a fazer aquilo que Deus nos ordena. Então creia, de igual modo, com igual convicção, que Deus é por si e não contra si. E Deus tem alguma coisa para falar conosco, se é que Ele ainda não falou. Mas por último, esta percepção de propósito. Porquê então este milagre? Porquê o transformar a água em vinho? Nós já entendemos que é também um cumprimento de uma presença messiânica, a abundância de vinho. E nós, na sexta-feira, chegámos à conclusão que, imaginem, sabem quantos litros de vinho é que houve naquela festa? Cerca de 400 litros de vinho para aquela festa. Ou seja, teriam que ser muitos convidados, porque se houve muito vinho, houve muito vinho. Então a abundância de vinho representa Cristo, o Messias, Ele está entre nós. Qual é a percepção de propósito então? O versículo 11 diz, porquê que Cristo Ele faz estes milagres? Porquê que Cristo está interessado
em fazer milagres na nossa vida? É apenas para que nós nos divertamos ou estejamos com mais anos de saúde? Não. O que diz é: e assim deu Jesus início aos seus sinais em Canaã da Galileia, vejam, percepção de propósito, e manifestou a sua glória, propósito número 1. O propósito número 2 é o quê? E os seus discípulos fizeram o quê? Creram. Então, que Deus, ouça que eu acho isto uma revelação profunda para a minha vida, e eu acredito que pode ser para a vida dos irmãos. O que Deus está interessado em fazer na minha vida e na vida do irmão e da irmã, não é só por nossa causa, não é só por minha causa. Deus quer manifestar a sua glória para que quando tu deres testemunho e tu digas: a minha água foi transformada em vinho, a minha situação Deus resolveu, nós possamos dar glória a quem? Não é a nossa oração, não é a maneira como nós manobramos a situação, não é porque eu fui muito talentoso e eu... Não, é eu não tinha como transformar esta água em vinho, eu não tinha como transformar esta tragédia em vitória, eu não tinha como trazer até mim a situação profissional que eu precisava, eu não tinha como resolver a minha situação de saúde, eu não tinha como resolver a situação dos meus filhos, mas Deus fez um milagre. E o importante é que ao fazer o milagre, a glória seja dada a quem? A Ele. E ao darmos testemunho, sabe o que acontece? Vai existir alguém que vai querer mais um pouco no Deus a quem nós servimos. Que a pessoa olha e pensa: se Deus fez por aquele irmão, por aquela irmã, quem sabe Ele não poderá fazer por mim também. E as pessoas creem ainda mais em Deus. Então, o Deus incrível do primeiro capítulo é o mesmo Deus que está entre as pessoas no casamento para fazer um milagre, para que Ele seja glorificado. Gostava de vos convidar a ficarmos de pé juntos, eu já estou a terminar. Então, o primeiro milagre de Cristo é transformar água em vinho num casamento, numa festa. Ele impediu que os noivos passassem a vergonha de não haver mais vinho, que seria uma vergonha muito grande naquela altura. Ele fez isso, o primeiro milagre de Cristo. Mas isto também aponta para no final dos tempos. Porque se repararem, há sempre esta linguagem na palavra de banquetes, e de comida, e de bebida, e de festa. O nosso Deus é um Deus bem-humorado. É um Deus que não tem problemas de tristeza. Não entra em depressão, não entra em crise. E Ele convida-nos para nós estarmos num espírito assim também. Independentemente da nossa idade, Deus convida-nos a um espírito jovial. A um espírito como o de uma criança. Pronto a perdoar, pronto a deixar para trás o que não é bom e seguir em frente. E há um testemunho que eu vou ler para vós, aqui no livro do Apocalipse, diz assim: então ouvi algo semelhante ao som, isto é João que está a dizer, ao som de uma grande multidão. Ou seja, ele começa a ouvir como se fosse o quê? Uma festa. Muita gente, muita confusão, muito barulho. Um som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava, ou seja, as pessoas a quem João ouvia. Imaginem que isto é uma visão do céu. Ele está a ter uma visão do céu e é as pessoas em festa, em júbilo. E eles bradavam, gritavam, aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. E se Ele já reina, qual é a nossa reação? Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora do quê? Do casamento do Cordeiro. E a sua noiva, que somos nós, já está preparada. E foi-lhe dado um linho fino para se vestir à noiva, puro e resplandecente. E o linho fino, que coisa maravilhosa, representa os atos de justiça
dos santos. Cada ato de justiça que um cristão faz é como se fosse o vestido desta noiva. É o Senhor a telefonar a dizer: gosto do que vocês estão aí a fazer. Então o anjo me ordenou a João: escreve, e isto é para nós: bem-aventurados os que são chamados ao banquete do casamento do Cordeiro. Que maravilha! Eu fui chamado para esse casamento. Eu quero participar dessa festa. Eu quero, quando eu fechar os olhos pela última vez, eu quero abrir os olhos e saber, Marcos, quando eu abro os olhos, eu estou perante uma festa, um banquete. E esse deve ser o desejo de todos nós que estamos aqui. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos também. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que palavra maravilhosa que é a tua bendita palavra, que nos ajuda a perceber que o Deus maravilhoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que todas as coisas pode fazer, que está em todo o lugar, que sabe todas as coisas, que criou todas as... Tu criaste o próprio tempo. E ainda assim, tu te agradas de estar entre nós. Nós tão limitados, tão cheios de falhas e defeitos e limitações, tu tens prazer em estar no meio do teu povo. Então nós agradecemos a tua presença. Nós podíamos estar esta celebração toda só a agradecer a tua presença. E só isso seria suficiente para que tu te alegrasses connosco e nós pudéssemos sair daqui felizes e contentes e cheios de amor e de gratidão pelo amor que tu tens para cada um de nós. Mas tu deste-nos a tua palavra. Tu colocaste o teu Espírito Santo dentro de nós para compreender a tua palavra também. Então, Senhor, obrigado. Ajuda-nos a sair deste lugar cheios deste bom vinho, desta presença gloriosa do Espírito Santo dentro de nós. E nós sabemos que o mundo pode ter tudo de prazeroso, pode ter toda a alegria, pode ter toda a beleza, pode ter todos os atributos, todas as capacidades. Há pessoas que têm mais capacidade financeira, intelectual, são mais talentosos, mas falta-lhes vinho. E nós sabemos, como igreja, que chega a altura que aqueles a quem lhes falta vinho percebem onde é que esse vinho está. E esse vinho está na tua presença, neste lugar também. Então ajuda-nos a sermos tão atraentes que as pessoas venham à procura desse vinho santo, imaculado, diferente, envelhecido, saboroso, distinto de tudo aquilo que existe por aí, que é este Espírito Santo que habita em nós. E nós te agradecemos isso no nome poderoso, acima de todo o nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe.